vejo os colegas falando que o Supremo está invadindo uma determinação que é nossa, eu repudio essa fala. A proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira 13. Essa decisão gerou um intenso debate entre os senadores, especialmente os do PT, que se mostraram desesperados diante da situação. No entanto, foram prontamente rebatidos pelos demais senadores. Olá, eu sou Ricardo Reman e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Neste vídeo, vamos abordar os debates acalorados que surgiram na Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhe conosco o trecho dos argumentos apresentados pelos senadores, tanto os que apoiam quanto os que se opõem à criminalização da posse e do porte de drogas. O fórum adequado para que se trate situações dessa natureza que poderá ou não levar à descriminalização da droga no Brasil, o foro adequado é o parlamento, é aqui onde estão as pessoas que foram eleitas e escolhidas pela população para representá-las em situações dessa natureza. E a PEC e o parecer encontra respaldo e sintonia com o que pensa a sociedade brasileira. As pesquisas de opinião pública que foram divulgadas, inclusive hoje, também na imprensa, trazem acima de 70% da população brasileira contrária à descriminalização das drogas. Então entendemos que o parecer vai nesse sentido e o parecer reforça duas posições para manter a posição contrária a essa descriminalização. Primeiro, o pilar da saúde pública, segundo, o pilar da segurança pública. É inquestionável também que a descriminalização leva à liberação do consumo, mas a droga continua ilícita. A droga, você não vai encontrar ela em mercado, você não vai encontrar ela em farmácia, só existe o tráfico para poder adquirir. Portanto, descriminalizar é fortalecer o tráfico é quem financia o crime organizado é o responsável pelas barbáries da sociedade moderna, leva à escalada da violência e, resumindo o parecer, são por esses dois motivos: a nocividade e o perigo que traz. Então, diante desse cenário, de tudo que estudamos, de tudo que nos aprofundamos, é importante que haja essa manutenção, né, da criminalização das drogas. E aqui concluo, presidente, com algo que o parecer teve a preocupação de adentrar: constitucionalizar e reforçar o tratamento diferenciado entre o usuário e o traficante, que a nossa legislação já prevê. Para o traficante, o rigor da lei, as penas mais duras, equiparada ao crime hediondo. É isso que se define para o traficante. Para o usuário, penas alternativas à prisão, restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, o não encarceramento. A lei não discrimina. Na lei não tem nada que diga tratamento diferenciado por cor, por raça ou por condição social. A lei está correta. Se há dificuldade na aplicabilidade da lei, se há erro na aplicabilidade da lei, e a lei é aplicada pelo juiz, pelo promotor, pela autoridade policial, cabe, por exemplo, ao CNJ chamar os juízes para fazer seminários e orientar a aplicar de forma correta, tratar o usuário sem encarceramento, tratar o traficante com o rigor da lei, mas o Congresso Nacional não pode dar como resposta às dificuldades do Estado brasileiro a descriminalização e a liberação das drogas. É nesse sentido que vai o parecer, e com muita humildade eu peço o apoiamento e o acolhimento do sentimento da maioria do plenário no momento da votação. Olha, essa casa aqui, em 2006, com a Lei 11.343, no artigo 28, que é quando configura o tipo penal de porte de substância entorpecente para uso próprio, já aderiu ao Instituto da Despenalização. Hoje, no artigo 28, nós temos como medidas a advertência sobre o efeito dessa substância, prestação de serviço à comunidade, medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo. Eu me preocupo porque
Se nós estivéssemos efetivamente preocupados de diferenciar o que é traficante, quando eu vejo os colegas falando que o Supremo está invadindo uma determinação que é nossa, eu repudio essa fala, e repudio com base no artigo 5º, item 35, que é o princípio da inafastabilidade jurisdicional. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E essa PEC não inova em absolutamente nada. Sabe por quê? Sabe o que é que vai definir com essa emenda que foi apresentada pelas circunstâncias fáticas? Que um pobre preto, num local de bolsão de pobreza, vilipendiado nos seus direitos elementares, como falta de saneamento básico, iluminação pública, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, ele for flagrado com um cigarro de maconha, as circunstâncias fáticas ali vai ser a cor da pele e o local do crime. E que ele vai ser atribuído tráfico de entorpecente. Hoje, no nosso país, a legislação, diferentemente do que a PEC propõe, não obriga ninguém a fazer tratamento forçado, a internamento forçado. Então, eu creio que o problema, ele não se resolve e, pelo contrário, o que nós vamos ter é mais superlotação das cadeias com pessoas que, em boa parte dos casos delas, não são traficantes, são usuárias. Existe uma quantidade, uma epidemia de usuários de droga que estão presos nas cadeias brasileiras, equivocadamente como traficantes. Existe alguma estatística ou existe algum clamor popular de usuários em massa sendo presos, tratados como traficantes? Eu, particularmente, senador David, desconheço que exista uma situação dessa espécie. E ao que me parece, não. Num país de grande impunidade, a lei penal ainda tem tido uma aplicação seletiva pelos policiais, pelo Ministério Público, pelos juízes, reservando esse tratamento penal mais rigoroso da prisão para os traficantes. Pode-se até dizer que existem pequenos traficantes sendo presos e pode-se até discutir a conveniência e a oportunidade dessa política de se prender pequenos traficantes. Mas não existe, ou pelo menos desconheço, esse quadro de uma generalidade de usuários de drogas sendo presos como traficantes. Então me parece que o Supremo aí trata de um problema equivocado, que não existe. Então o que o Senado está fazendo hoje, e eu espero até que a gente tenha unanimidade nessa decisão para mostrar a união, não é uma questão ideológica, absolutamente, está longe disso. É uma questão de defesa da família, da vida dos brasileiros. Dependendo do julgamento do STF, já é um antídoto, senador Exalci, porque ninguém sabe o que é que vem de lá, né? O que existe de forma muito tranquila, eu digo isso, sem nenhum tipo de sentimento negativo, senador Amin, é que existiu uma usurpação de competência, uma invasão na prerrogativa nossa aqui do Parlamento brasileiro. Senador Messias de Jesus, o objetivo deles é a maconha. Não vamos aqui fazer tergiversar sobre isso. Tanto é que o julgamento começou sobre droga e culminou com grama de maconha. O objetivo é liberar a maconha. E na hora que você determina uma quantidade de droga, você está liberando. Como é que vai ser? Vai fortalecer o tráfico. Óbvio que vai fortalecer o tráfico. Você vai comprar de onde? E aí não venham me dizer mais tarde, no momento que o Congresso, porque o lobby é poderoso que atua para liberar a maconha, a gente sabe disso. Eu estou aqui como ativista, acompanhando o trabalho do senador Magno Malta há muitos anos. O lobby vai querer depois, óbvio, fez isso em outros países, tentar colocar em farmácia maconha. É o Senado recolocando a NAU na sua rota. Aqui, nesta casa, é que se pode discutir este assunto de entorpecente e não no Supremo Tribunal Federal. Usurparam e insistem em usurpar nossa prerrogativa e a gente está dizendo hoje que não mais o farão. Não mais o farão a partir de hoje. Eu vejo esse ato assim.
acabar com essa intromissão do Supremo Tribunal Federal. Já imaginou? 10 gramas de maconha dá para fumar durante 30 dias. 20 pessoas, com cada um com 10 gramas de maconha, você vai ter aí um exército vendendo maconha com 10 gramas cada um e não é crime. E você pode legalizar, pode pegar o telefone, tranquilamente ligar para o teu amigo e dizer: amigo, irmão, traz 10 gramas aí para mim, tá liberado. Traz 60 gramas. Isso é um absurdo, é contra a essência da família brasileira, é contra o que diz a nossa sociedade. E a maconha, ela é ilícita independente da quantidade. Ao fim e ao cabo, vamos fazer aqui uma questão, porque tem a conversinha fiada, o pessoal vem aqui, dá piti, dá chilique, gritaria, mas é o seguinte, conversinha de racismo, ai, o preto pobre, o pobrezinho. Presidente, não tem ninguém preso por consumir droga no país, já foi definido lá atrás. Não tem, zero, conversa. E eu quero aqui saudar o delegado Palumbo, que eu vi uma explicação dele maravilhosa, porque também na minha cabeça eu me perguntei, presidente, ora bolas, por que você não define gramatura para acabar com isso? Ele me explicou, falou o seguinte: pode ter um traficante com 10 gramas no bolso e pode ter um usuário com 1 quilo. Como é que você vai ver isso? Artigo 28 da Lei 11.343. Por quê? Se o cara está com 10 gramas de maconha, senhor presidente, e está com o dinheiro no bolso, com listinha do que vendeu, com balança de precisão, numa boca de fumo, tem antecedentes criminais, é traficante, vai preso. Agora, o cara que está lá com 50, 60 ou 100 gramas dentro da casa dele fumando, não configura em tráfico. Então está muito fácil. E o legislador, ao longo desse... Olha só desde quando nós discutimos, senhor presidente. 1990 na Lei 8.072, 2002 na Lei 10.409, 2006 na 11.343, 2008 na 11.254 e agora em 2019 na Lei 13.840. Foi sábio em não determinar a quantidade justamente para ver as circunstâncias em qual o pessoal foi pego com a droga. E quando eu falo de correção, é porque o ativismo judicial, ele foi crescendo diante dos olhos do Senado, mesmo sendo alertado por alguns que se encorajavam, e eu faço isso desde o meu primeiro mandato, em 2003, mas não se importaram, deixaram, eles foram mais além, gostaram, foram mais além, gostaram, foram mais além, e hoje não há qualquer tipo de divisão. O Supremo manda, desmanda. Tem influência sobre essa casa? Ninguém pode negar. Tem. Tem influência sobre a outra casa? Tem. Jorge Soros deve estar assistindo isso aqui agora. O ministro Barroso, presidente do Supremo hoje, tinha que se julgar impedido, porque já fez palestra sobre isso. E o voto dele foi bem antes. Na justificativa do voto do ministro Barroso, ele diz: se o cidadão brasileiro pode tomar um porre antes de dormir, ao chegar do trabalho, depois de jantar, por que não fumar um baseado? Ora, é apologia ao crime. O ministro da Suprema Corte, e agora ele é presidente, ele tem que se julgar impedido. Dosimetria de droga, quantidade, o policial, além da câmera, agora vai ter que andar com a balança também? Ou o bandido vai ter que andar com a balança e a maconha? As duas coisas, para poder conferir que ele não está cometendo um crime. Olha, é crime sim, comprar, consequentemente vender, portar. Essa votação ocorreu em meio a um impasse entre o Congresso Nacional e o STF. Além disso, a quantidade de maconha que determinará se é caso de tráfico ou de uso pessoal também está sendo discutida pelos membros da Corte, que provisoriamente sugerem valores entre 10 e 60 gramas. Um verdadeiro absurdo.